Olá, pessoal! Metamorfose chegando. Vamos pensar fora do casulo. Como é difícil pensar fora do casulo. É Como é difícil. complicado. Tudo certo, Tudo bem, João? Tati? Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, Tudo bem? Olá, Jorge? bora virar borboleta. E Bora. a nossa convidada, Débora. Tudo bom? Bom, gente, prazer enorme estar aqui com vocês, viu? E mês de maio, a gente vai estar falando bastante aqui sobre mãe, esse mês inteiro aqui, né? Já falamos sobre mãe de pet, a importância da alimentação na gestação, pós-parto, Muito. toda a vida. E agora vamos falar da mãe dentro da constelação. A gente tem aí uma abordagem, né? Bem bacana que esclarece muito, né, a importância dessa figura para as pessoas, o quanto influencia na nossa vida inteira, né, Débora? Sempre, a todo momento, a todo instante. Débora é consteladora, terapeuta. Débora, fala um pouquinho mais aí. Então, eu entrei nessa vida aí da constelação já faz uns 4 anos, mas já sou terapeuta aí já faz uns bons aninhos aí que eu não vou falar. Brincadeira, né? Mas assim, eu sou terapeuta floral também, atuo também com auriculoterapia, ventosa. Então a gente faz um atendimento, um combo que eu digo para o resultado ser bem positivo, né? E a constelação vem para a gente ver a parte da ancestralidade, né? Ou seja, o início de tudo. Isso que é muito interessante. Daí a gente entra com a terapia, porque a constelação a gente vai ver na parte da espiritualidade, colocar em ordem o que está em desordem e tudo mais, o que está no inconsciente, em que a gente nem imagina, né? E aí sim, vem a parte terapêutica que vem tratar o mental e emocional. Débora, eu coloquei para algumas pessoas que meu ponto de vista, né? Eu vejo muita constelação como uma coisa meio de diagnóstica, assim, para você dar Muito. um norte. E ela não como que a gente pode dizer? Só a cura. Que as pessoas acham que elas vão fazer uma constelação e vão sair dali curada. Eu falo assim, na Adoraria. realidade, a constelação para mim é o que vai fazer borbulhar tudo o que está acontecendo lá para depois a gente levar isso para terapia. Perfeito. É o início de um caminho de uma solução, que eu digo, né? Então vamos supor, um exemplo, né? A pessoa vem constelar a obesidade, né? Um exemplo. Né? Aí a gente constela, a gente vê o que tá, qual foi a lei ou ordem do amor, depois se quiser eu explico um pouquinho o que é dentro da constelação. Beleza, ordenou tudo, fizemos a constelação. Aí tudo bem, aí vai para a parte da terapia, né? Para ver a parte mental e emocional como é que tá. E aí eu falo, bom, agora você vai ter que ir, vai pro médico, vai fazer a parte hormonal, ver como é que tá. A atividade física tá fazendo? Não, então tem que fazer, né? Porque não adianta a gente chegar, sair de uma constelação, vai lá tomar um milkshake, vai tomar, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A constelação não substitui a ação de forma alguma. Isso a gente Né? comenta bastante, né? Que as pessoas às vezes buscam uma técnica achando que vai ser um milagre, que um passe de mágica ali já vai sair dali curado. E aí ela não quer assumir a parte dela de responsabilidade em relação àquilo. Exato. Débora, já que você colocou, né? Fala um pouquinho pro pessoal essa questão das leis, né? Pra eles entenderem, porque a gente vai conversar sobre muita coisa. Sim, É bom vamos começar dar. na base, né? Perfeito. Bom, quem é o criador da constelação familiar chama-se Bert Hellinger, né? Ele constatou que em todas as famílias há 3 leis ou ordens do amor que infelizmente, são violadas em todas as famílias, sem exceção nenhuma, né? Então, quais são essas 3 leis ou ordens do amor? Primeiro é a lei do pertencimento, onde a gente não pode excluir nada e nem ninguém da nossa família. Um exemplo, um aborto, né? Um aborto que não é reconhecido e às vezes nem é sabido, principalmente nas gerações passadas, né, Tati, que o pessoal abortava sem saber, sem querer, achava que era uma menstruação, né? Então, se a gente não é reconhecido, não é sabido, isso causa consequências, ou seja, emaranhamentos em qualquer setor da nossa vida, né? Então, como assim, Débora? Se eu tive um aborto, eu posso ter algum problema de saúde? Sim, pode. Pode ser que esse problema de saúde, a causa seja esse aborto. Pode ser, mas a gente só vai ter certeza quando a gente abrir o campo que a gente fala, ou seja, quando a pessoa for constelada, né? Isso é um exemplo, né, de uma exclusão da primeira lei, que é a lei do pertencimento.
A segunda lei, a lei da hierarquia, onde quem vem primeiro tem precedência, então tem o seu devido respeito, ou seja, nós temos que respeitar nossos pais, nossos tios mais velhos, nossos irmãos mais velhos, nossos avós, bisavós, todos que vieram antes, né? O que a gente percebe muito nas constelações, e mesmo assim num bate-papo, numa terapia, é filha querendo ser mãe da mãe, ou filhos querendo ser o pai, né, pai do vô. Isso não dá certo, vai trazer consequências enormes para essa pessoa, né? E a gente consegue colocar em ordem na constelação isso também. E a terceira lei, que é a última, né, que é a lei do equilíbrio de troca, né? Onde em qualquer relação cada um tem que dar o seu 50%, é o dar e receber, né? A única relação que não é possível é os pais em relação aos filhos, né? Os pais doam, né? Os filhos só recebem, né? Não tem como inverter essa ordem, porque os pais deram a vida ao filho. Não tem como os filhos retribuir tal grandeza. E tá tudo certo, esse desequilíbrio. Tem que ser assim. Esse é o único né? aceito. É o único aceito. Agora, relacionamento de casal, namorado, amizade, tudo tem que ter o seu dar e receber, né? Porque a gente só doa, a gente seca. A gente só recebe, a gente cai fora. Não dá certo. Então, é 50% de cada um. É tudo o equilíbrio. E na constelação, a gente consegue perceber qual lei foi violada, consegue colocar em ordem isso. Então, por isso que eu falo, é o início de uma solução. E aí a pessoa vai sair com uma consciência, porque está tudo no inconsciente. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Tem gente que nem sabe que abortou, tem gente que nem sabe que um aborto pode causar consequências até trágicas na vida da gente. Um aborto pode acarretar um abuso. Né? Então, e daí sim, daí a gente vai colocando em ordem, vai terapeutizando a pessoa, e aí sim, aí a pessoa já começa a ter esse saber, né, que estava tudo lá dentro no inconsciente, trazendo para o consciente. Aí é muito bacana. Eu peguei um caso dessa questão do aborto, que a pessoa, ela não sabia que a mãe tinha tido abortos. E aí, nesse processo, ela falava que sentia um vazio, algo estranho, e não entendia ali. E quando a gente foi colocar, ela tinha 2 irmãos mais velho e um mais novo. Exato. Que os 3 tinham sido abortados. Tá vendo? E aí, ela falou assim que depois, quando ela teve essa compreensão, tudo para ela mudou. Tudo começou a fazer mais sentido, porque ela conseguiu, né, se colocar ali na posição realmente dela. E foi muito mágico assistir essa constelação. Essas magias acontecem, sabe? Isso é interessante, essa consciência, né? Olha, agora eu tô no meu lugar, né? Por exemplo, né, quando a Tati estava falando do filho e tudo, né? Nossa, eu não sou filho único, né? Eu tenho mais irmãos. Então, eu não sou, vamos supor, eu achei que fosse o primeiro, o único, mas eu tenho mais um, então eu sou caçula, tenho, né? Eu sou o número 2, digamos assim. Isso é muito importante, porque daí ele tem a força, né? Tá no lugar dele. Aí ele tem a força para seguir adiante. E o próprio campo, ele pede, né? Você coloca assim, a pessoa, ela tá dentro do campo, ela fala assim, eu tô sentindo que tá faltando alguém. Eu estou sentindo verdade. que está faltando alguém. Acontece. Só que você imagina, o campo, ele abriu isso, mas essa pessoa, ela sentiu isso a vida inteira. Então, eu acredito, eu vejo muito mágico. Mas hoje estamos aqui para falar de mãe. Que tema maravilhoso. Estamos aqui para falar de mãe. Sim. E qual que é... Eu não vou colocar assim o peso, mas qual que é, assim, né, a importância dessa mãe nesse sistema? Porque tem gente que fala assim, o peso da mãe para o crescimento da pessoa dentro da hierarquia. Eu falo assim, o peso parece que é uma coisa tão... Parece que é um peso mesmo, parece né? assim, nossa, se eu não tiver, então... Se eu não reconhecer essa mãe ali, nossa, nada mais anda ali. Vou afundar. É uma âncora. Eu vou começar com uma frase do Bert, que ele fala assim, o sucesso tem a face da mãe. Né? Então, realmente, né? O que é mãe? Mãe é relacionamento, né? Qual é a primeira pessoa que a gente se relaciona na vida? Já na concepção. É a mãe, né? A gente está lá no útero, lá, recebendo toda a nutrição dela, né? Se não fosse por ela, não nasceríamos, né? Claro que a gente não pode também deixar descartar a importância do pai, né? Porque sem o pai também não conseguimos, né? Ter os filhos, não teria né? filho. Não teria filho, né? Mas
a mãe, ela que decide, né, se vai ter o filho, se não vai ter, né? Então ela tem essa importância, esse peso, né, Tati? E dentro da constelação da visão sistêmica, a mãe é o relacionamento. Então, como assim, Débora, é relacionamento? Eu não estou falando só relacionamento de pessoa com pessoa. É relacionar-se com tudo, relacionar consigo, relação consigo próprio, relação com o dinheiro, vamos supor, relação com as pessoas que você trabalha, relação com as suas questões, tudo. Tudo que é relacionamento é ligado à mãe. Isso, gente, eu falo assim, 99%, porque numa constelação a gente nunca pode dar 100%, a gente tem que abrir o campo para ver, porque a pessoa fala assim, quer dizer que eu não prospero por causa da minha mãe, que eu não me dou bem com a minha mãe? Calma, a gente vai abrir o campo para ver se vem dela, né? Porque às vezes pode ser o pai também, mas 90% assim, essa é falta de relacionar, é a falta da mãe. É uma coisa importante de falar. Às vezes, né? Porque não somos perfeitos como mães, né, Tati? A gente às vezes erra, né? E a gente tem um ensinamento dentro da constelação que chama Movimento do Amor Interrompido, né? Então vamos supor que um dia eu tô lá com a minha bebezinha e aí eu não consigo dar atenção para ela, deixo ela chorando no carrinho e vou tomar banho. A nenezinha já sente isso como um movimento de amor interrompido. A mãe não consegue, às vezes, amamentar, né? Vai já logo para a mamadeira, enfim, por algumas questões, não consegue amamentar a criança. Isso também, para a criança, acarreta um amor, movimento do amor interrompido, né? E aí, a criança, isso eu estou falando energeticamente, tá, gente? Ela vem carregando isso, anos após anos. E aí, depois, com muita terapia da constelação, a gente consegue identificar, né, qual é a causa. Mas isso reflete no quê? Na vida prática? Pode, no sucesso da pessoa, na falta de prosperidade, na falta de relacionar, de saber se relacionar, na falta da relação do casal. Um movimento de amor interrompido já pode me dar tudo isso de herança. Exatamente, né? Então, trazer isso na consciência, numa constelação, de repente, é maravilhoso. Né? E entender que a mãe, ela fez o possível, né? E só pelo movimento, né, de ela ter gerado, né, ter dado a vida à pessoa, a pessoa já tem que se sentir grata. Isso também eu falo em toda a constelação, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Então, ele já deu a vida, já fez a parte dele, já deixou aí vocês para a gente ter os nossos desafios, né? E segue. Mas só que às vezes é difícil se você não tem essa consciência. Por isso que uma constelação, uma terapia é importante. Agora, constelou, fez terapia, ainda está de mimimi com mãe, com pai, aí vai ficar muito difícil a vida da pessoa. Muito difícil, né? Porque os pais são os grandes, nós somos os pequenos, como a gente diz na constelação, e eles fizeram o possível, né? Se eles soubessem fazer diferente, eles faziam, né? E a gente tem que respeitar o jeito que eles são. Né? E é uma questão de inteligência respeitar, né? E ver minha mãe, sei lá, vou dar um exemplo. Minha mãe é alcoólatra e aí não consegue dar atenção para os filhos porque está sempre bebendo e eu não suporto minha mãe, eu vou excluir minha mãe, não a vejo como mãe porque ela não dá atenção para mim, né? Quando a gente vai abrir uma constelação, que vai, né, tá constelando essa mãe alcoólatra, percebeu que é toda uma geração, né, com vícios, toda uma geração com vícios. E aí a mãe trouxe, porque também não soube lidar com isso. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue ter um pouco mais de empatia com a mãe, respeitar, porque ela soube lidar desta forma. Não conseguiu ser diferente. E tá tudo certo. E aí sim, aí começa um novo ciclo no caminho dessa pessoa. Essa é a lei? Esse tá tudo certo, esse amor... Essa é a lei sempre para uma mãe? Eu sendo constelado, eu tive um movimento que interrompeu esse amor. Que pode ter sido num simples banho que a mãe foi tomar e não me amamentou. Pode ter sido por conta de um vício. Ou pode ter sido porque ela de fato me rejeitou. Pode. E me largou, eu fui criado por outro, por decisão dela ou por necessidade. Então eu fui de algo talvez... pequeno para algo muito grande. Independente disso. Independente. A constelação me revelou isso, abriu o campo. Eu preciso
perdoar, não sei se é essa a palavra, eu preciso harmonizar isso e amar, aceitar. Foi o que ela conseguiu me dar. Esse é o objetivo Essa é a sempre. compreensão, porque assim, você está aqui por conta dela, independente se ela te rejeitou ou não. Eu estou dando, Jorge, assim, a questão sistêmica, tá? Não estou falando que é certo ou errado. Claro que Nem claro não, que não na é nossa, visão claro. humana, nossa, falar, que horror, né? A pessoa deixou o tema filho, é abandonou o esse. filho, O tema né? é a constelação. Mas na visão da constelação, não há julgamentos. Né? Então vem a mãe, te deixou, então ok, ela me deu a vida e eu posso fazer diferente dela. Isso é soberano no sistema. E lembra da segunda lei, que é a lei da hierarquia, ela veio primeiro que nós, né? Nós Tem que filhos, haver o né? respeito. Então a gente tem que respeitar. Entendi. Eu já peguei agora eu não lembro se eu li ou se eu vi um caso assim que fala, né? A mãe tava lá com o filho pequeno no berço, dando mamar. Aí o filho mais velho tava fazendo alguma coisa e aí chamou essa mãe e essa mãe simplesmente pegou da mamadeira e foi socorrer. Acho que caiu, alguma coisa assim. E foi. E esse bebê ficou chorando. Ele se sentiu rejeitado pela mãe e pegou raiva do irmão. É bem possível. E levou pro sistema. Você fala assim, nossa, mas tem nada a ver, né? E aí criou-se ali umas barreiras muito grandes com o irmão e com a mãe ali. Dessa sensação de a minha mãe não me ama, ela ama mais o meu irmão do que a mim. E foi uma situação. Aí você pega e fala assim, gente, mas como? Como pode, né? Como que pode? E aí aquilo foi levado para a vida inteira. E a gente tem muitos casos, né, de irmãos que não se toleram e não sabe por quê. Quando essa minúcia é colocada aqui, eu imagino que são muitos casos. Muitos casos. Nós aqui provavelmente temos muitos casos. É verdade. É um grãozinho de arroz num saco de 5 quilos, né? Isso que vai causar um problema no sistema. Eu sempre coloco bastante essa parte, né, do que a constelação traz com a psicanálise. Tem um caso de uma mãe que ela estava querendo tirar a criança do peito. Que ela falava que sentia dor, que não queria mais, que já estava no momento, tudo. E aí ela teve a brilhante ideia de colocar folha de boldo macerada no peito, para quando essa criança fosse mamar, ela rejeitasse por causa do gosto. E aí, foi o que aconteceu. Só que aí essa criança, ela se sentiu rejeitada pela mãe por causa desse processo, porque a mãe colocou, porque aí entrou aquela coisa, colocou de qualquer jeito, não teve o carinho, não teve nada, e essa criança, com essa rejeição, ela trouxe também um problema de vício de cigarro, boca. Então, dentro de um processo de constelação, de psicanálise, conseguiu chegar nesse processo. Assim, são coisas. Quem que antigamente não tirava os filhos desse jeito? A maioria fazia verdade. isso. Imagina, antigamente tinha 10 filhos. E se a gente for colocar, a maioria das pessoas antigamente fumavam. Sim. A maioria tinha vícios, porque a gente fala assim, são vícios pela boca, né? Fazia oral ali. Então, da onde que veio isso? Da onde que veio esse prazer depois na fase de adolescência? E se fumava muito mais cedo, né? Na adolescência já se estava fumando. E da onde que vinha essa necessidade? Era a ausência da mãe e geralmente não se tinha esse companheirismo, esse respeito pela mãe então você vai emendando, né? Eu sou aquela que eu vou juntando tudo. Vou trazendo essa parte da psicanálise que eu vou emendando com a constelação. E aí, hoje, né, o que você trouxe da constelação, né? Não, isso é a constelação, não significa que a gente concorda com isso. Perfeito. E eu, durante muito tempo, eu rejeitei a constelação, por causa que eu não concordava. Eu falei assim, não concordo com isso, onde já se viu? Que eu vou ter que perdoar, vou ter que abraçar, vou ter que reconhecer aquela pessoa. Aí depois eu fui trabalhando e aí eu consegui entender ali esse processo. E a questão da mãe do sucesso, hoje eu consigo observar bem ela. Eu consigo ver ela na prática. Você já pegou algum
Débora, que estava com problemas sérios assim com a mãe, de sucesso de crescimento? Sim, sim. E é uma coisa interessante também. Eu teve uma vez um rapaz veio constelar, né? Os pais. Aí a gente focou mais na mãe. E a questão dele era assim, que ele não se dava bem, né, com a mãe, ficava irritado e tal, né. Tudo bem, aí a gente constelou tudo, colocamos algumas coisas em ordem que estava lá, mas o cara tinha, assim, mais de 40 anos, ainda morava com o pai e mãe, né, então, assim, ele tem que ter agora a maturidade e construir a vida, né, imagina 40 anos morando com o pai e mãe ainda, e tá, que minha mãe, que meu pai, então, assim, a gente tem que crescer, né? Tem que crescer. E aí a gente é falado isso na constelação, mas a pessoa tem que ir para terapia. Para não ficar tudo mamãe, papai, mamãe, papai. Não chega, sabe? Eles já fizeram demais, que é dar a vida pra gente. Agora a gente tem que seguir o caminho, né? E uma coisa também, um outro ensinamento que o Bert fala super bem, que chama-se lealdade cega, né? Então, por exemplo, o negócio do alcoolismo, às vezes assim, nossa, a pessoa vê a mãe bebendo, vamos supor, a mãe bebendo, ou a avó bebendo, então toda a família bebendo, né? Toda uma ancestralidade bebendo. Aí fala, nossa, mas eu não vou beber? Quer dizer, eu vou estar diferente, né? Eu vou agir diferente, não tá legal isso, não, eu preciso continuar bebendo para continuar a ser leal com o meu sistema, olha só. E isso é inconsciente. Né? Então a gente precisa, ainda mais nesse caso, né? A gente precisa constelar para, né, entre aspas, quebrar esses padrões, né? Que não vai fazer bem. Débora, e a mãe que não deixa o filho voar? Como é que acontece? Outro Porque caso tem isso. Tem os dois lados. Muito, né? Aí a gente tem que abrir o sistema para ver o porquê do apego, né? E é apego, né? Porque assim, a gente cria filho, né, para o mundo, como diz a realidade, mas eles precisam ver o que aconteceu antes para ter essa decisão. Por que ela, né, como que está a relação dela com o marido? Né? Se Então tem é um marido, passo antes. né? A questão está no filho. Normalmente é o filho, alguma coisa que esse filho está emaranhado, está machucado com a mãe. Isso. Nesse caso, aí foi para a mãe, né? Provavelmente a mãe está machucada com algum mais velho que ela, ou sei lá que mãe se machucou nessa questão de se... Pode ser N coisas, sabe, Jorge? Mas, assim, um exemplo pode ser que, assim, a mãe não se dá bem com o marido e transfere toda esse amor, frustração no filho. E pro filho é péssimo. É péssimo. Porque realmente ele vai ser o filhinho da mamãe. Já viram a filhinha da mamãe? E tem também a filhinha do papai. Né? E vai ser filhinho da mamãe. Porque, nossa, pro filho se desvencilhar dos braços da mãe é preciso de muito esforço. Muito esforço. E é porque, assim, o filho não consegue ter um relacionamento saudável. Porque a mãe sempre vai estar lá. Né? Quando a gente casa, quando a gente já está na maturidade, né, já está adulto, quanto mais longe dos pais, melhor. Porque frente aos nossos pais, a gente sempre somos crianças. E a gente não consegue ter atitudes adultas, né, com todos os desafios que tem um relacionamento de casal, uma família. Né? Então, quanto mais, lógico, não estou falando para abandonar pai e mãe, tá, gente? A gente vai lá, visita, vai estar nas festinhas, Natal, acabou, volta para tua casa, volta para o seu sistema aí atual, com marido, esposa, filhos, porque junto não dá certo. Pode até dar certo, mas assim, precisa de muita benevolência, é muito difícil dar certo. E que tipos de problemas, se a gente pode dizer assim, né? Que a falta de uma mãe, a falta do posicionamento correto, de você se dar bem com a mãe, pode trazer para a pessoa na parte do crescimento dela, do sucesso, da prosperidade. Para as pessoas, de repente, né? Ah, nossa, estou vivenciando isso, mas o que pode tá acontecendo? Ah, nossa, preciso ir lá ver como que eu tô com a minha mãe. Então, todas essas questões que a gente não caminha. Qualquer uma que você tá parado no caminho ali. Qualquer problema de relacionamento é mãe.
Então, não consigo me relacionar no meu casamento. 99%, tá, gente? Como eu disse, temos que abrir o campo para ter certeza, né? Mas relacionamento de casal, relacionamento conosco mesmo, relacionamento com o dinheiro, todas essas questões é importante a gente observar. E aí ver, minha mãe, como é que tá? Tô bem com ela? Tô aceitando, respeitando o jeito que ela é? Tô sendo mãe da minha mãe, pai da minha mãe? Né? Tudo isso influencia. Não, tá. Ela tá lúcida, então ela sabe tomar as decisões dela. Agora eu vou seguir a minha vida. Então, se a minha vida financeira tá uma droga, eu tô com muita dificuldade de prosperar. Minha relação com o dinheiro tá com uma droga. Eu acho que é esse o caminho. Talvez foi essa pergunta. Eu vou por esse caminho. Minha vida tá uma droga. Eu acho que é o primeiro insight que vai encaiar. Por quê? Porque minha relação com o dinheiro é muito ruim. Provavelmente eu tenho um problema com mãe. Quando eu tenho uma relação com meus amigos, eu sou possessivo. É meu amigo, é meu. Meu relacionamento com meu amigo é tóxico. Provavelmente eu tenho uma memória aí com a minha mãe ruim por conta disso. Pode ser que sim. Pode ser. Né? E tudo isso, como eu falei, é numa constelação que a gente vai ter certeza. Às vezes eu falo que é mãe, mas eu abro o campo, vem o pai. O Bert fala também uma outra frase, né? Com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro vai. Então, se não fica o dinheiro, se vai embora, aí precisamos olhar para o pai. Porque o pai, o que ele faz? A mãe, a mãe ela vem, né? Deixa o filho, a gente gera, né? O pai manda para o mundo, manda para a vida, né? Aí questões de profissão, de dinheiro, assim, não, né? Aí a gente precisa olhar também para o pai. Né? O pessoal que o dinheiro não fica aí, ó, que escorre nos dedos. Aí provavelmente é pai. Gente, eu ganho dinheiro, mas não fica. Eu gasto quando vejo não tem. Provavelmente é o pai. Porque você tem facilidade de ganhar dinheiro, você está recebendo. Mas se não fica, aí pode ser o pai. Porque você não sabe administrar, né? Não sabe a profissão administrar. E aí vem mais o pai, que o pai é mais o profissional, ir para a vida, para o mundo. E aí você disse que a ordem não pode ser mudada. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, eles são os grandes, nós somos os pequenos. E os casos em que é inevitável que esse papel seja invertido. Por exemplo, o filho que é o último filho que vai cuidar da mãe, que começa a ficar debilitada, começa a precisar de um cuidado extremo. Os japoneses, que tradicionalmente têm isso. Os japoneses não, né? Os orientais em si, eles têm esse processo que um dos filhos fica responsável pelos pais, no cuidar. É cultural. É cultural. E aí? É uma pergunta polêmica. Porque eu, de novo, vou falar a versão, né, visão sistêmica, né? Se puder não cuidar, é melhor para um filho. Né? Então, arranja uma cuidadora. Quando o caso é muito já crítico, se considerar colocar em algum lugar que cuide direitinho desse pai, dessa mãe. Mas é uma solução assim que é difícil da pessoa. Porque é difícil pra gente tomar assim, difícil, né? É muito difícil, né? Eu passei por isso, meu pai no finalzinho já, ele precisou de muita ajuda, veio morar comigo. Não foi fácil, assim, porque a gente acaba sendo mesmo mãe do pai, né? E tava de cadeira de roda, estava totalmente já, o cérebro já estava, né, bem complicadinho. E eu cuidando disso, né, marido, a mãe, tudo. Eu falei, meu Deus, socorro. Então, é pesado para um filho, né, por experiência própria. Mas eu não tive coragem de colocar no asilo, não tive coragem, né? Mas foi pesado para mim. Né? Mas assim, eu acho que eu fui com tanta devoção, sabe, tanta dedicação com ele, que foi muito rápido. Ele só morou comigo 2 meses. Ele veio em março de 2016, faleceu em maio de 2016, né? Então, assim, eu cumpri a minha missão. Mas é pesado, gente. Se vocês puderem ter uma ajuda, né, para cuidar do pai e da mãe, porque senão você vai travar nas suas questões, na sua vida.
É porque é até algo estranho pra gente falar isso, né? Porque se, de repente você fala assim, nossa, eu vou colocar numa clínica. Você é louca, é seu pai. Tem julgamentos, Cuidou de né? você a vida inteira. Nossa, pagou tuas coisas, fez não sei o que, ele ajudou. põe no E asilo? agora você vai. Não é nem colocar, né? Você vai abandonar ele num asilo. E aí isso, parece que isso cai pra gente, assim, de uma maneira, assim, tão forte, que você fala assim, meu Deus do céu, realmente eu tô abandonando aquele que fez tudo pra mim, tudo. Então, eu sinto muito nessa questão, né, da constelação, que ela vai muito contra o que a gente aprendeu. Como eu digo, De questão de família. como da cultural, como o Jorge cultural. Vai muito contra. É polêmico mesmo. É eu muito concordo polêmico. com o que você falou, é bem E polêmico. é uma briga interna pra gente isso, imagina. Sim. Hoje tem as cuidadoras, né? Então dá pra ter um respaldo dentro de casa, né? Eu entendo que talvez aí seja... Amenizar. Eu tive a cuidadora, esqueci de falar, eu tive uma cuidadora que me ajudou muito e foi maravilhosa. Se a gente puder ter, é maravilhoso. E eu não sei, eu acho que não entra exatamente nesse papel de mãe, mas existem casais que o parceiro ou a parceira quer uma mãe, não um marido e uma esposa. Exato. E aí também. E aí o dar e receber já aí era, entra no dar e receber. né? Porque você está no lugar de mãe do marido, né? Ou pai da esposa, né? Você vai doando até uma hora que... Ou você fica nessa relação, que não é uma relação de casal, é qualquer relação, nem sei dizer o que é, né? Ou você parte para outra. Se bem que o Bert também fala que o divórcio nunca é o caminho. Então, assim, ou a gente... Não é o caminho. Lógico, né? Você não vai também ficar em um lugar que não... não vai ficar num lugar também que você já tentou de tudo. Você tem que tentar de tudo. Tem que constelar, tem que fazer terapia de casal. Aí chegou nesse ponto que não deu mais certo, aí tudo bem. Separa. Tudo bem entre aspas, que nem assim o Bert. Mas, que nem tá nesse mundo de hoje. Casa separa. Para ele, para o sistema, para a constelação, é abominável. Tanto é que, gente, está caótico, né? As famílias estão destruídas. Isso é do sistema mesmo ou é algum contexto histórico? É possível avaliar isso? Do que você fala? Porque nossa visão de mundo foi mudando com o tempo, assim, né? Em um tempo, o divórcio foi visto de uma maneira que hoje é de outros. Dá para construir essa linha ou não? Porque pode ser que o Bert tenha entendido por um contexto histórico que o... Sabe o que acontece com o Bert Hellinger? Ele foi padre. Então ele tem toda essa visão católica mesmo. Aí faz um Entende? sentido. Então, imagina, ele morreu agora, recentemente, em 2016, acho, né? Com 92 anos. É uma coisa interessante de falar. Ele, com 92 anos, antes dele morrer, ele sentiu necessidade de constelar uma questão da mãe. Com 92 anos de idade. A esposa dele, que é a Sophie Hellinger, que também é consteladora, ela é viva ainda, ela constelou o Bert, uma questão com a mãe. Então, gente, a gente tem um caminho árduo pela frente, viu? É verdade. Com pai e mãe. Vocês viram por que eu relutei muito com constelação durante muito tempo, né? Imagina uma psicanalista nata porque a gente indo tem que pra constelação ali. Porque a constelação 3 é anos. fenomenológico. A gente não usa o mental, não usa o racional. A gente usa o coração, a alma, o inconsciente, que vocês quiserem chamar. Mas quando a gente vai participar ou constelar, a gente tem que estar aqui, desligado. Isso que é difícil, porque somos muito mentais. Ainda mais quando a gente é terapeuta. Espiritualmente, podemos dizer que a constelação quebra maldições? É polêmico? É polêmico esse mas assunto? Tem sentido no que eu te falei, assim, da gente entender que gerações em gerações, quantas cargas vieram, né? Quantas bruxinhas não vieram por aí, quantos abusos, quantos estupros, quantos abortos vieram de lá, né? Quantas crenças, né? As religiões, quantas guerras houveram, né? E tudo isso a gente vai trazendo. E aí na constelação a gente consegue alinhar um pouquinho, quebrar alguns padrões, mas é possível, sim. Uma mamãe que se cura, não sei se é esse o termo agora, por conta de, vamos chamar de maldições de tantas e tantas mamães de gerações passadas,
ela reorganiza as gerações futuras? Perfeito, Jorge. É isso. Até arrepia. Porque, assim, a gente constelando, a gente... libero, né, a minha mãe, meus avós, tudo. E também liberto de muitas coisas, né, na minha descendente. A linhagem feminina é muito poderosa. Né? Tanto é que tem, né, as bruxas, né, todas as rodas que a gente tem das curas femininas hoje em dia. Né? Isso Sim, eu já é via. lindo, né? Trabalha-se Já muito via essa isso, parte. né, Tati? Em outros séculos e séculos. Sempre houveram. Eu peguei uma outra amiga que é consteladora, na época que eu tava começando a buscar algumas coisas, que eu escutava falar e falava assim, eu quero saber, a curiosa, eu quero saber o que é isso. E aí ela tava falando dessa questão da ancestralidade, né? Que a constelação é muito forte nessa questão ancestral, de você ir buscar. E aí ela começou a falar, né, pega até a 10ª geração, que você consegue trabalhar. Aí eu, né, com uma pessoa extremamente curiosa, comecei a fazer os cálculos, né? Eu falei assim, 10 gerações atrás, eu podia estar lá. Eu falei, então eu constelo eu lá atrás também? Pode ser. Aí ela pegou, olhou assim e falou assim, Eu falei assim, é muito doido isso. Eu falei, você consegue imaginar você constelando, você aqui hoje sendo constelado, mas você dentro desse campo, você também já está lá, de repente, num outro momento? Eu falei assim... É verdade. como que a gente consegue visualizar isso, né? Pra mim, na hora que ela falou Muito isso... legal essa visão, Quando a verdade. gente costura com a ideia de reencarnação, sim. Porque eu comecei a fazer o cálculo, né? Que eu falei assim, dentro de uma visão supostamente espírita, a gente demora em torno de 50 anos para retornar. Eu falei, 50, 10 de geração, vamos colocar uns aninhos ali. Eu falei assim, então, dentro disso, ainda posso ter retornado aqui, pelo menos nesse meu sistema, umas 2 vezes ainda. É importante falar também, gente, que constelação não é religião, tá? Então a gente qualquer pessoa pode constelar, ninguém vai incorporar, né? Não tem nada que tem essa a ver. visão Tem também, essa visão. né? Vai baixar, meu pai vai baixar, Não, minha mãe vai não. baixar. A gente Não é isso. acessa as memórias, tá? Mas é totalmente de forma consciente. Ninguém incorpora, ninguém passa mal, assim, não tem nada a ver com incorporação, com religião, com nada disso. Isso é importante dizer. Porque eu já peguei bastante gente que fala assim, não, o povo tá tudo incorporado lá. Eu falei assim, não era, gente. Não é. Não O jeito não é muito tranquilo, muito tranquilo. Eu já participei de alguns coletivos de constelação. Eu acho que é uma força. É fácil confundir mesmo, porque há uma força. Eu acho que essa força mexe muito com o nosso mental, com o nosso emocional. É um mergulho, né? É um mergulho. É um mergulho. Eu acho que é fácil confundir tudo isso com uma energia e aquilo tá tomando conta E vem gente com dúvidas, já receoso. Imagina, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada aqui. Aí quando as pessoas se permitem a participar, é muito interessante. Falo, nossa, mas eu peguei um papel que a gente fala, eu peguei um papel interessante, e já começa a se ver, né, no que o papel trouxe para ela, e já sai com uma outra mentalidade, raciocinando sobre isso. Isso que é muito legal. Por isso que eu falo, mesmo que vocês não constelem, participem. Porque sempre a gente está conectado com o assunto e está parando aí nossas arestas. Eu falo assim que é um preparo. Porque depois preparo. você vai querer. Porque depois você vai querer. Porque é muito não tem bonito, como. né? E pro pessoal que às vezes fica nessa questão da dúvida, na hora que abre o campo, lá abre o sistema, é muito mágico a questão de você estar olhando. Já várias pessoas chegaram para mim, deve ter chegado para Débora, falou assim, é um teatro. Já. É um teatro que fala tá papel, acontecendo né, ali, tema. não sei o quê. E na hora que você entra realmente, você tá ali sentadinho, bonitinho, olhando as coisas acontecendo, o campo lá se movimentando. Na hora que você entra pra dentro, você tá dentro ali do campo, você é invadido por uma energia que você fala assim, eu peguei uma vez uma dor. Eu falei assim, gente, eu não tava com dor. Falei, da onde que vem? E chega às vezes a ser uma dor tão insuportável que você fala assim, gente, da onde que tá vindo isso? E não é inconsciente, né? Você confundindo a energia com uma incorporação, com alguma coisa que está te possuindo. Eu também vivi isso.
E eu olhava para uma figura de um pai, eu lembro que eu estava nesse papel, eu olhava para uma figura de um pai, eu não queria olhar para ele. E não era algo que eu sentia muito, era muito É muito Eu não forte. queria olhar para ele, eu não quero olhar para ele, eu não quero olhar para ele. Eu falei, gente, mas eu até me questionava, por que eu não quero olhar para ele? Mas eu não quero olhar para ele. Parece que é uma coisa que é meio visceral. Aquilo. sim, Ela é é forte. visceral ali. Porque você Total. fala assim, gente, da onde? Eu tava sentada, eu não estava sentindo nada. Era maluco. Eu pulei pra dentro. Tô aqui com essa dor que surgiu não sei da onde. E só para na hora que você fecha. Só para na hora que fecha. Você fala assim, gente, tô ficando louca. Eu tô ficando louca. Então, pro pessoal, eu falo assim, é uma vivência maravilhosa. Assim, essa questão de você ver, olhar, eu falo assim, pra quem tá constelando, ver a sua história do lado de fora, sem você tá contando, porque nós, né, como seres falhos que somos também, a gente interfere. Então, olha, eu vou... aqui tá teu pai, aqui tá tua mãe. Tá, mas eu quero que meu pai sinta isso pela minha mãe. Eu quero que minha mãe sinta imagina. isso pro meu pai. Quando você tá do lado de fora, não é você o querer. De forma Não tem o alguma. querer, é aquilo e acabou. Tem que estar disponível, né? A tudo que vai acontecer, disponível ao campo, né? E é legal também falar que, às vezes, a gente não consegue um final feliz na constelação, a gente fala, né? Então, a pessoa vem trabalhar alguma questão, algum tema, só que a gente só consegue ir até uma parte, porque não é permitido ir adiante. A pessoa, às vezes, também não se permite. Então, a gente tem que parar ali. E para a pessoa, às vezes, é frustrante. E não quer dizer que não fez efeito, que não adiantou nada. Não, é o processo. Então, aí, a partir daquele momento, ela vai trabalhar nela, com terapia, com novas escolhas, novas ações. Mais pra frente, no outro momento, a gente pode voltar de onde parou. E aí sim flui. Já aconteceu comigo. Isso é muito legal, assim, também eu acho que tem essa fantasia, já foi falado aqui, mas é legal, eu acho, bater bastante nesse martelo. É como você falou, é um diagnóstico, há um passo após, é igual a ideia, teve uma época que regressão bombou, se tornou algo assim muito acessível, e as pessoas iam com essa ideia de eu acessei minha memória, acabou, tô curado, liberou tudo, mas o que eu vou fazer com isso? Eu acho que é essa a questão, né? O que eu faço com E daí, isso? né? E até essa parte hoje ainda tem-se muita dúvida, né? Porque que nem hipnose é uma coisa, regressão é outra, registros acásticos é outra é muita coisa. coisa, né? Você, Apometria. apometria é É outra outra. coisa. E o pessoal tá colocando tudo dentro do Tudo de mesmo uma balaio situação. ali e achando que é tudo a mesma coisa. E mesmo assim, a gente ainda, né, a parte da hipnose e da regressão, ela pode ser sim manipulada. Eu tô ali acessando o inconsciente da pessoa, mas não tem aquela coisa que fala assim, uma mentira falada 1000 vezes vira verdade? Se ela acredita tanto naquilo, ela vai trazer aquilo na sessão de hipnose também. Então, que até isso, a gente interessante. tem que tomar bastante cuidado. É. Existem, sim, as lacunas, mesmo dentro da hipnose, mesmo dentro da regressão de vidas passadas, porque a pessoa ela pode, sim, ir porque ela acredita que é a verdade dela. Porque ela não está preparada. Por isso, a terapia antes. As pessoas, elas querem pular, sabe? Algumas fases. Elas querem... Dá trabalho, né, gente? Autoconhecimento porque dá trabalho. Eu quero fazer a regressão e saber lá o que aconteceu na minha vida lá no passado. Mas eu tenho certeza que eu tenho um problema com o meu pai. Que meu pai foi isso na minha outra vida. E ela vai levar isso. Ela vai conseguir ver o que realmente ela quer. Mas quem tá nessa convicção vai procurar alguém que vai dar essa resposta. É igual a questão da religião. Alguém fez trabalho pra mim. Não fez. Fez. Eu vou no outro. Eu vou no outro. Não fez sim. Eu vou no outro. Eu pago mais se você falar que fez. Até alguém falar fez. Aí Eu pago mais pra você falar então, o que eu quero. essa pessoa não tá disposta à terapia, ela não tá Não, disposta ao não. trabalho. Ela não quer a solução. A A pessoa que tem a solução e não quer a solução, perde a solução. Eu acho que isso tem que ser polêmico, mas tem que ser colocado em pauta também. O João com tá certeza. quietinho ali, só Tô refletindo, só João. Tô vendo pensamento. O João tá só refletindo ali, ligando os pontinhos. O João não conhece, né, a constelação ainda.
dia precisa participar. Quem sabe participa da Vamos turma. colocar ele lá para participar. Porque é diferente. Eu sou suspeita de falar porque eu vim com bastante ressalvas para a constelação. Eu vim não concordando com um monte de coisa. Sim. Principalmente no que fala de adoção, que fala de casos de estupro. Eu vim revoltada. Com o Bert Hellinger, eu não acredito. Eu falava assim, você tá louco. Esse cara é louco. É. Onde já se viu isso? Tem que pegar, tem que aceitar, tem que inserir no meu... Incluir no meu sistema. É Eu falei, duro, não vou né? incluir nada, não. Eu posso pensar que uma mãe... a pergunta é bem próxima à questão da mãe apegada, mas uma mãe super controladora, centralizadora... É o mesmo caso. Os filhos, marido, talvez não... A vida não vai... Pode ser que a vida fique meio atravancada. Pode. Gente, a mulher, ela tem um papel assim de suma importância. Por isso que a gente não vou desmerecer o homem também, mas a mulher ela tem que fazer um preparo, uma terapia muito forte antes de ter filho, principalmente. Porque a gente tem que ficar no nosso lugar de mãe, né? Entender que num certo momento o filho ele tem que voar. Tem que ir. Ele tem que ir embora, ele tem que ir para a vida, para o mundo. Mãe desnecessária. Isso, né? Porque A mãe senão vai desnecessária ser de o Winnicott. marido da mãe, né? Aquele que a gente voltando a falar. Mas volta a ser o marido da mãe. Isso aqui não é o lugar dele, né? O lugar dele é de filho. Eu conheci um moço, eu conheci de observar, assim, nem sei como é que é a vida, mas a minha conclusão era isso, assim, eu vi... E aí eu questiono a questão do divórcio. Eu vi uma mulher, que era esposa e mãe, leoa. Eu sempre acreditei, assim, apesar dessa opressão, a repressão da mulher, né, uma questão social, mundial, eu sempre entendia... Acho que a mulher tem uma força gigante, né? É o útero, né? É um negócio maluco. Mas, enfim, essa mulher era uma leoa dominadora. E aí eu via um marido bem miudinho. Ele era pequenininho, assim, ele andava até curvadinho e ele passava, ele levava a filha para a escola. E a minha observação era essa, assim, de ver a vida pela janela de alguém, sabe? Eu passava, levava... escola, eles vendiam salgado para completar a renda, ele que fazia o salgado, ele falava manso, falava baixo, e eu pensava nisso, assim, essa mulher, ela deve ser tão dominadora, e esse moço, ele não é isso, eu acho. E aí aconteceu em algum momento que houve um rompimento, e de repente um leão nasceu, sabe? Claro. Eu vi aquela coisinha miudinha, precisou, acho que, reagir à vida. E do nada aquele moço... voltou o papel dele, né? Porque inverteu a ordem aí também, né? Ele fazia o papel da mulher e ela do marido, né? É uma coisa muito importante, né? Que acho que a Tati também concorda comigo. Mas esse negócio do empoderamento feminino acabou com a gente. Sabe? Acabou com a gente. Né? Porque assim, a gente perdeu nossa feminilidade. A gente pode ter o poder sem perder a feminilidade. Mas você acha que tem essa coisa do papel do homem, do papel da mulher? Tem. Cada um no seu quadrado, né? Então, é que nem o caso que você falou. Né? Ela está totalmente masculina. Masculina, digo, nas atitudes, né? E ele, né? Tanto é que houve o rompimento. Mas aí eu entendo que... Aí eu não consigo enxergar a mulher nesse papel. Eu acho que a mulher não é essa... Não, mas eu não tô falando que a mulher é aquele bobinha, frágil. Não, ela é muito forte. Mas não é ser feminista. É ser feminina. Atualmente a gente entrou numa briga, né? Dessa questão do feminino e do masculino. Existe a energia, o poder masculino, a energia e o poder feminino e a masculina. Aí. Porém, entrou-se num feminismo de briga, de eu quero ser igual ao homem. Uma mulher nunca vai ser igual a um homem. Tá numa situação meio radical. Né? E aí foi onde se perdeu um pouco.
se perdeu um pouco não, se perdeu muito, né? Quando eu também quero oprimir e reprimir. Isso, porque aí a gente está entrando numa situação hoje em dia que essa questão do feminismo está havendo uma briga muito grande entre homens e mulheres, porque é como se ambos estivessem brigando por um poder que não existe, porque existe uma cadeira para cada um. É isso. É meio confuso. Quando a gente separa em caixinhas, eu entendi o que a mensagem aqui é que uma vez a gente discutiu nessa mesma bancada esse assunto e o assunto girava em torno de que o homem e a mulher pode lavar a louça, o homem e a mulher pode trocar a fralda, o homem e a mulher pode limpar uma casa e isso não vai me fazer menos homem ou vice-versa, enfim. E aí é meio difícil, colocar isso nessa visão de sociedade. Aí eu entendo que não é exatamente essa atitude que vai me tirar do meu papel masculino ou vice-versa, mas é talvez eu querer te anular com alguma coisa, eu querer te impor. Lavar louça é da mulher, o homem rotular, tem que... né? É isso. Eu acho que esse é o problema. E aí nisso eu tenho um pouco... Não sei, você pode me explicar melhor aí. Mas isso me trava um pouco, porque eu acho que hoje, no tempo e na consciência que a gente está vivendo, buscar o subsídio, que era a coisa do homem trabalhar e a mulher limpar a casa, hoje é dos dois. E criar o filho hoje, dar esse carinho, essa atenção e zelar no tempo que nos sobra é dos dois. E aí, o papel do homem e da mulher nesse modelo que nós estamos vivendo hoje? Eu prefiro esse modelo, francamente. Criar eu acho juntos, que esse modelo né? faz mais sentido para mim. Mas o exemplo que você citou foi da mãe da pessoa manipuladora, né? Isso. Que não é legal, né? Tanto é que ele se libertou, né? E aí pôde ser ele mesmo, né? Com viver e fazer o que ele quiser, né? Na visão sistêmica, o homem é o provedor, né? Não que a mulher também não possa contribuir, lógico, tem que ter os dois, né? Mas o homem, ele se perde um pouquinho quando ele não provê. Aí é questão da gente analisar caso a caso. Não podemos também taxar, né? Temos que ver a posição, a postura de cada casal. Que aí entra também no equilíbrio, né, de tudo. Que aí você tem que ter... eu acredito que até essa questão que a gente está colocando, o que aconteceu? A mulher em si, ela tem a força. A mulher, ela gera. Então, só que começou a se buscar uma briga por algo que já era dela. É algo que tanto o homem quanto a mulher já tem. Mas começou-se uma briga assim por um poder que não faz sentido. Pra quê, né? Que pra mim, assim, ao meu ver, não faz sentido. Porque cada um já tem o teu poder. Cada um é a mesma coisa. Eu já vi até uns negócios na internet falando assim: a mulher não quer o lugar do homem, vai lá carregar um caminhão de cimento. Não é isso. Não é sobre isso, o né? diálogo aí ainda tá na exclusão, né? Não é sobre isso. É cada um entender o seu poder e a sua posição de força dentro do que te compete. Eu entendi. Quando o que você me explicou é que houve uma separação, não houve uma soma, né? Porque aquele moço, ele foi o oprimido e a moça, ela se colocou no lugar de poder. Ou seja, não houve soma nenhuma, né? Não houve a troca que fala. Isso. Ali os 50% de cada lado. No começo que eu comecei a estudar o Bert Hellinger, isso foi uma coisa que me pegou. Que eu falei assim, ele é um machista. Sim. Não, dá a impressão. Ele é machista. Mas aí Mas é questão de contexto histórico, é questão de filtro. Ou seja, eu posso interpretar. Porque o que a gente está discutindo agora não anulou nada do que a gente discutiu até aqui. Pelo contrário, eu tô agora na minha cabeça fazendo um massageamento de filtro. Não, eu acho que é isso, é filtro. Se eu levar tudo a ferro e fogo, pode ser que eu tenha esse choque. Eu questionei muito. Eu falei assim, não concordo com esse cara. Ele é machista ao extremo e a sociedade não é isso hoje em dia. Eu coloquei isso, eu questionei bastante.
Assim, aí eu comecei a ler, eu falei assim, não, algumas coisas fazem sentido, nós saímos do papel, mas outras coisas eu continuo não concordando com ele. Tem algumas coisas que a gente não concorda mesmo. Mas eu acho legal analisar caso a caso. É isso. Que nem eu falei pra você, né? Às vezes a pessoa vem com uma questão de mãe, mas aí a gente constela e vê que não vem nada da mãe, vem do pai, né? Então a gente está disponível ao inesperado, né? E aí o casal é isso, a gente analisar. Eu acho assim, né? Isso já é minha questão pessoal. Eu acho difícil, assim, o homem, a mulher trabalhar fora e o homem ficar em casa. Eu acho que para ele, não sei, eu acho difícil para o homem ficar em casa, né? Então, mas isso a minha questão pessoal. Eu ainda não encontrei, assim, nenhum casal próximo que para ele tudo bem. Tá em casa e a mulher trabalha fora, enfim, prover. Aí a gente entra até num Né? quesito ancestral mesmo, da época das cavernas, tudo. Então, existe essa força. Essa força. O homem em si, energeticamente, de uma forma ancestral, ele tem a necessidade do sair. Então, a gente tem prover. muito esse quesito. Porque antigamente era o homem que saía, né, da caverna, né? E Era na ele que... caça, né? E a questão da força, a força masculina, né, do enfrentar os obstáculos fora da caverna, entra nesse quesito. Então, eu acredito que esse DNA, ali, de repente, para o homem, ele ficar só dentro de casa, cuidando, não seja tão confortável. Porque em algum momento pode ser que alguma coisa reverbere, né? venha para fora. Mas não uma regra. Não é uma regra. Não uma regra, mas pode ser que em algum momento alguma coisa ali mexa lá dentro, que fala assim, opa, tem alguma coisa errada, tá faltando algo, alguma coisa não tá se encaixando aqui. Mas a gente tá falando de DNA ancestral mesmo, aquela questão que a gente vai herdando, né? E a gente tá voltando um pouquinho, né? Essa reconexão. Por um tempo... seja necessário, de repente, a mulher ir para fora, sabe? Às vezes o marido está desempregado e tudo bem, né? Por um tempo. Agora ficar uma vida, não sei se... Agora, mudando. Posso? Ainda tem tempo? Pode. Você acha que hoje estamos uma fábrica? Então, como é que é o rompimento? Você usou Movimento do amor interrompido? Será que nós somos uma fábrica de movimento de amor interrompido? Porque hoje as mulheres... Diferente de alguns anos atrás, ela tem alguns meses com os filhos e precisa deixar numa creche, precisa deixar com uma babá, precisa voltar a trabalhar. É outro movimento do amor interrompido. Sair do colo da mãe e ir para uma escola, uma creche, uma babá. Não vai ter mais a mãezinha. Não estou falando que é certo ou errado, mas é um movimento do amor interrompido. É sim. Que antigamente não tinha, né? A mãe era lá para ficar em casa, né? Cuidar, né, dos filhos, né? Da casa. E agora não mais, a mulher vai pro mundo. Então é isso, já tem que começar, já tem que colocar, a mãe já coloca no planejamento. Já tem que colocar tudo ali. A mãe vai voltar a trabalhar, você com tantos anos já vai fazer sua constelação, eu tô te causando esse problema. Esse trauma. Vamos precisar trabalhar essa parte ali, ó. Mas é muita coisa, né? E nós como mães, a gente... faz o que a gente acha de melhor, né, para os filhos, né? Eu, quando tive a Amar, não tinha essa consciência nenhuma de constelação, imagina, né? Então, foi alguns anos que eu fiz, eu participei de várias constelações a partir de 2014, se não me engano, mas fui ser constelador em 2019. Então, não tinha consciência, então a gente faz o melhor que pode. Eu acho isso legal falar, porque é para tirar um pouquinho do julgamento da mãe. A gente faz o que sabe, o que pode no momento. Que tá ali. Né? E a gente só vai Desde sentir... antes era isso, né? Hoje a visão moderna eu acho que é essa, né? A mamãe faz o que pode, mas sempre eu acho que é isso, né? E eu acho que isso eu acho importante da gente entender, né? De pai, ai, meu pai é isso, minha mãe é aquilo e tal, mas fizeram o que deu, né? E vamos sair do julgamento e aí a gente só vai entender realmente isso se tivermos filhos. Não sei se vocês têm, né? Mas a gente vai entender perfeitamente no que é educar, o quão é difícil, né? Ai, mas eu não quero ter filho agora, nunca vou entender, nunca vou saber, nunca vou... Tá, então tenha planejamento, tem umas metas, tem objetivos, tem alguma coisa que você... Um trabalho que você consiga se dedicar, né? Não precisa ser só filho carne e osso.
Mas vai lá, ter os seus projetos, se dedique. Aí a gente vê o quão desafiador é. Um projeto é um filho. Né? Um projeto é filho. Um projeto é um filho. Pets, né? Eu acho que não compara a criança, mas só pra gente entender como é difícil, né? Você educar. Com tudo certinho. Imagina, como a Tati falou, somos seres falhos, né? Eu acho bem difícil esse 100% Muito. Se é que Porque é possível. somos muito mentais, então, né? eu ia falar isso. Se a gente se é conseguir, que é se a gente conseguir chegar ali nos 80, Eu acho que, lá. olha, já é uma acho que vitória. já estão na É. já dá pra comemorar ali, ó. Pessoal, tá dando nosso horário aqui. Ai, que pena, passou tão rápido. Débora, gratidão. Ai. Deixa aí pro pessoal como que te encontra, tuas redes sociais aí, como que o pessoal pode estar te encontrando, apesar que depois a gente vai colocar na descrição para ficar Perfeito. facinho pro pessoal. Sim, o meu Instagram é @DéboraAlegroTerapias. O Facebook tá Espaço Alegria. E pode dar o WhatsApp? Pode. O WhatsApp é 19 99284 8289. Muito obrigada por tudo, viu, gente? Pessoal que legal. estiver Carinho. precisando aí, sentiu, né, tocado ali no coração, que a gente fala assim, que o fazer constelação você tem que se sentir tocado. Não é porque verdade. alguém falou assim pra você, vai lá e faz constelação. Se você não sentir na tua alma, Vem fazer terapia. faça melhor. terapia primeiro, que depois você se sente tocado pela É. constelação. E gratidão a vocês. Débora, venha mais vezes conversar com a gente, falar Super de venho, só constelação. convidar. Agosto tem pai, né? Gostei. Agosto tem pai. Agosto tem Estamos pai. aqui, se Deus quiser. Aí a gente vai falar sobre pai. Então, ó, gratidão. Gratidão, obrigado, Super Débora. beijo. Gratidão. Tchau, beijo.